A Floresta dos Suspiros Parte 4, Final. Capítulo 7. Luz na escuridão. Com o coração batendo forte, Isabela finalmente emergiu de entre as árvores densas da Floresta dos Suspiros. O ar fresco e a luz da lua acolheram-na como um abraço tranquilizador. Ela olhou para trás, observando as sombras recuando como se temessem a luz que ela trazia consigo. A floresta havia mostrado seus horrores mais profundos, mas Isabela havia sobrevivido à escuridão. Caindo de joelhos no solo firme e conhecido, ela sentiu um misto de alívio e exaustão. As visões aterrorizantes, as sombras dançantes e as criaturas sinistras eram agora memórias queimadas em sua mente. Ela havia enfrentado o desconhecido e emergido do outro lado, mais forte do que nunca. Enquanto recuperava o fôlego, Isabela sabia que essa noite permaneceria com ela para sempre. As imagens sombrias e os sons sinistros da Floresta dos Suspiros a assombrariam em seus sonhos, lembrando-a de que nem todos os mistérios devem ser desvendados. Ela havia explorado um mundo que ultrapassava a compreensão humana, e essa experiência a lembraria de que há segredos que devem permanecer nas sombras. À medida que a lua continuava a brilhar no céu noturno, Isabela se levantou lentamente. Ela olhou para as estrelas e sentiu um senso de realização misturado com uma dose de humildade. Ela sabia que havia enfrentado algo além de sua compreensão, algo que a havia desafiado em todas as formas possíveis. Mas ela havia conquistado o medo e emergido mais forte, com uma nova compreensão do poder da coragem. Enquanto Isabela começava a trilhar o caminho de volta para casa, ela carregava consigo a lembrança da noite em que enfrentou as sombras da Floresta dos Suspiros. Ela havia testemunhado a escuridão ganhando vida, os terrores ocultos emergindo de um reino desconhecido. Mas também havia descoberto a força dentro de si mesma, a luz que brilhava mesmo nas situações mais sombrias. E assim, Isabela deixou a floresta para trás, sabendo que a noite assombraria seus pensamentos por muito tempo. Ela olhou para o céu estrelado uma última vez antes de desaparecer nas ruas de Blackwood. A Floresta dos Suspiros poderia ter mostrado seus perigos mais profundos, mas Isabela tinha encontrado sua própria luz na escuridão. Capítulo 8. Sombras na memória. À medida que os dias se transformavam em semanas e as semanas em meses, Isabela se encontrou frequentemente olhando para o horizonte, perdida em pensamentos profundos. A Floresta dos Suspiros permanecia em sua mente como uma lembrança viva, uma experiência que a havia mudado para sempre. Ela havia sido confrontada com os mistérios mais sombrios do mundo e emergido com uma nova compreensão da força interna que possuía. Os contos da floresta e seus segredos haviam se espalhado entre os moradores de Blackwood, e Isabela era frequentemente cercada por perguntas curiosas. Ela contava sua história com calma e resiliência, compartilhando os terrores que havia enfrentado e as lições que havia aprendido. Sua jornada na Floresta dos Suspiros a havia ensinado que nem todas as curiosidades devem ser saciadas, que a escuridão pode esconder horrores inimagináveis. A cidade de Blackwood a acolheu com respeito renovado por sua coragem. Isabela se tornou uma inspiração para os jovens que viam nela a prova de que a determinação e a bravura podem superar mesmo os desafios mais assustadores. Ela não era mais apenas uma jovem curiosa, era um símbolo de força e perseverança. Mas mesmo com a passagem do tempo, as imagens da Floresta dos Suspiros continuavam a assombrá-la. Ela se lembrava das sombras dançantes, das criaturas enigmáticas e dos olhos brilhantes que a observavam. Ela sabia que os mistérios revelados naquela noite eram além da compreensão humana,
que havia forças no mundo que ultrapassavam os limites da razão. No entanto, Isabela havia aprendido a aceitar a presença da escuridão, a entender que havia segredos que pertenciam às sombras. Ela não mais ansiava por desvendar cada mistério, e em vez disso, ela abraçou a lição que a floresta lhe ensinou. A curiosidade ainda ardia dentro dela, mas agora era temperada com respeito pelo desconhecido. E assim, Isabela seguiu adiante em sua vida, levando consigo as sombras da floresta dos suspiros como uma lembrança constante de que o mundo é vasto e cheio de mistérios insondáveis. Ela havia mergulhado nas profundezas da escuridão e emergido com um entendimento mais profundo de si mesma e do mundo ao seu redor. As sombras na memória eram um lembrete constante de sua jornada corajosa e das verdades ocultas que ela havia enfrentado.